E aí, galera desse canal, tudo bom com vocês? Galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E olha só, no vídeo de hoje, a gente vai aprender os principais temas, as principais propriedades e definições de parábola. Sou Francisco Eduardo, professor de matemática, e vem comigo. Olha só, galera, quando a gente fala de parábola, assim, já vem na cabeça de vocês, pelo menos é para vir, um tema que vocês já aprenderam lá no passado, beleza? Que é a função de segundo grau. Lembra lá de função de segundo grau? Que você aprendeu as propriedades de parábola? Lembra lá? Então, nessa primeira parte da aula, eu quero relembrar exatamente isso com vocês. Tudo bem? Porque olha só, vamos lembrar. Principais informações de uma parábola. Você tinha aqui, olha, uma parábola, beleza? Aí existia o que a gente chamava de eixo de simetria. Lembra o que é o eixo de simetria? Ele divide aqui, olha. Deixa eu colocar aqui, falar um pouco sobre o eixo de simetria, porque ele vai ser bem importante para vocês. Beleza? Muito, muito, muito importante mesmo. Olha só, a gente vai ter aqui, vou até colocar ele em vermelho. Verde, no caso. Verde, verde, verde. A gente tem aqui, olha, um eixo de simetria. Simetria, galera, simétrico, beleza? Vai dividir a sua parábola em duas partes exatamente iguais. Então isso significa que se você pegar dois pontos que estão numa mesma altura, eles vão estar à mesma distância do eixo de simetria. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui, eles estão numa mesma altura, concorda? Então, o eixo de simetria está exatamente no meio entre eles, beleza? Ou seja, se aqui tem uma distância, aqui vai ter a mesma distância. Beleza, galera? Esse é um tema bem importante e fundamental para vocês, porque é a partir dessa definição que a gente vai aprender os principais casos aqui de parábola, beleza? A gente sabia, a gente aprendeu lá no nosso passado, que esse ponto aqui, olha, chama vértice, beleza? Então, por exemplo, aqui você tem um x do ponto A, aqui um x do ponto B, e existe um x do vértice. O x do vértice está exatamente no meio entre esses pontos. E é essa definição que eu quero que vocês lembrem, galera. Aqui, ó, vou até escrever aqui para vocês. O eixo de simetria divide a parábola em duas partes iguais. O que significa isso? Significa que se eu fizer essa parábola aqui com vocês, olha, olha só, olha só. Acompanhe a linha de raciocínio, viu, galera? Isso vai ser bem importante para você entender. Ih, ficou feio, peraí. Para você entender essa parte aqui de cônicas. Olha só. Isso, vermelho tá ruim. Vou pegar esse vermelho aqui, tá melhor. Olha só. Aqui você tem essa parábola. Beleza, beleza, beleza? Agora, galera, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar alguns pontos, alguns pares ordenados. Pensa assim comigo. Se eu falar para vocês que aqui está o meu eixo de simetria. Aqui, ó, é o meu eixo de simetria. Dividir a parábola em duas partes iguais. Não está tão igual assim que meu desenho ficou feio, né? Eu tenho um toque, gente, vocês sabem. Tá, ficou um pouquinho melhor. Olha só, a gente tem essa parábola. Beleza. Mas por que isso vai ser importante? Galera, se eu falar para vocês que esse ponto aqui é o 6, por exemplo, é o 6. Beleza? Mentira, não vou nem colocar esse ponto aqui. Vou falar que aqui
é o 2, beleza? E vou falar que aqui é o 10. Galera, 2 e 10 são pontos que são na mesma altura, que são também as raízes da sua função. Você tem aqui uma função de segundo grau, raiz 2 e raiz 10. Só que o x do vértice, o x que está no eixo de simetria, não pensem só em gravar fórmula, galera. Se você só pensar em gravar fórmula, você não vai entender nada disso daqui. Acompanhe a linha de raciocínio. Acompanhe essa linha de raciocínio, por favor. Olha só, você tem 2, você tem 10. O eixo de simetria divide a sua parábola em duas partes iguais. Então, ela está no meio de dois pontos que estão na mesma altura. Está exatamente no meio. Pergunto para vocês, que valor que está exatamente no meio entre 2 e 10? Se você não conseguir fazer isso de cabeça, pensa assim, ó. Você fez uma prova. Em uma prova você tirou 2. Na prova seguinte você tirou 10. Qual foi sua média? 6, concorda? Soma os 2 e divide por 2. Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu quero descobrir o x do vértice, eu vou somar 2 mais 10 dividido por 2. Isso vai dar 6. Então aqui, ó, 6. E essa proporção vai ser válida também, galera, aqui, ó, em pontos que estão numa mesma altura. Aqui, meu x vale 3. Se o x vale 3, numa mesma altura aqui, olha, aqui vai estar o 9. Beleza? Porque 3 mais 9, 12, dividido por 2, 6. Se eu pegasse aqui, olha, 4, aqui ia estar 8. Porque 4 mais 8, 12, dividido por 2, 6. Essas informações são importantes para você conseguir entender essa definição de eixo de simetria. Porque agora, o que vai mudar na parábola lá de função de segundo grau para a parábola de cônicas? A nossa parábola, galera, não necessariamente vai estar com concavidade para cima ou para baixo. A concavidade pode estar para a esquerda ou para a direita. Quer ver? Olha só, poderia acontecer de ter uma parábola assim, ó. A linha de raciocínio seria exatamente a mesma. Se você sabe o que é eixo de simetria, acabou, você resolve qualquer questão. Olha só. Vou colocar aqui, ó, uma parábola. Você poderia ter isso aqui, ó, galera, parábola para cá. Só que, galera, não tem como você dividir a parábola em duas partes iguais assim na vertical, beleza? Se a minha parábola está na horizontal, o meu eixo de simetria vai estar aqui, ó. Aqui está o meu eixo de simetria. Ou seja, um ponto muito importante aqui, ó, galera. Aqui a gente analisou os valores de x. Os valores em x eram simétricos em relação ao eixo de simetria. Então, aqui você está analisando os valores de x. Aqui você vai estar analisando os valores de y. Porque, olha só, se eu falar para vocês que esse ponto aqui é 10, e esse ponto aqui é 2, o valor que está exatamente no meio entre 2 e 10 vai ser 6. Então, aqui, olha, é o 6. Beleza? Mesma coisa se você fosse analisando para cá, por exemplo, olha. 1 e 11. Você também teria a mesma relação lá de eixo de simetria. Beleza? Se eu pegasse aqui, olha, 5 e 7. São pontos que estão numa mesma altura, então estão exatamente na mesma distância, mesma altura agora no caso aqui na horizontal, né? Estão na mesma distância do eixo de simetria. O que eu quero que vocês percebam, galera, é que existem agora duas situações, dois casos possíveis.
ou a sua parábola está na vertical, ou a sua parábola está na horizontal. Quando ela está na vertical, quando ela está aqui na vertical, olha, você analisa os valores de x para o eixo de simetria. Quando ela está na horizontal, você analisa os valores do eixo y para o eixo de simetria. Por quê? A partir disso, galera, vem aqui a definição sobre o eixo de simetria. Porque no eixo de simetria, a gente calcula o x do vértice e o y do vértice. Então, a gente tem aqui, olha, um primeiro caso, que é a sua parábola na vertical. E, galera, parábola na vertical é exatamente o que você aprendeu lá em função do segundo grau. Você tem y é igual a ax² mais bx mais c. Que quando o seu a é maior do que zero, a gente tem aqui a maior do que zero, a sua concavidade está voltada para cima. E quando o seu a é menor do que zero, a concavidade está voltada para baixo. Beleza? E aqui você também aprendeu a ideia de x do vértice e y do vértice. Você aprendeu que o x do vértice é menos b sobre 2a. Beleza? E você também aprendeu que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Beleza, beleza, beleza? Isso daqui, ó, não é nada novo para vocês. É função do segundo grau. Beleza? Só que olha só, galera. Quando a parábola está na vertical, o eixo de simetria calcula x. Então, o x, o valor que está exatamente aqui no meio, o valor que está exatamente aqui no meio do eixo de simetria, você calcula como sendo menos b sobre 2a. Enfatiza isso, coloca isso na sua cabeça. O valor que está aqui no meio do eixo de simetria é menos b sobre 2a. Por quê? No segundo caso, galera, quem vai estar aqui no meio é o y. Quem está no meio é o y. Então, nesse segundo caso aqui, olha, em que você tem a sua parábola na horizontal, olha o que acontece. Você precisa analisar a seguinte situação. Quem vai estar ao quadrado não vai ser o x, vai ser o y. Você vai ter a seguinte relação, olha. Você vai ter x é igual a y² mais by mais c. Você só trocou x por y e y por x. X e y trocaram. Então, olha só, se o seu a é maior do que zero, a sua concavidade está para a direita. Aqui é a direita, né? É. Para cá. E se o seu a é menor do que zero, concavidade para a esquerda. Beleza? Galera, então pensa aqui comigo. Lembra que eu falei que o valor que está exatamente no meio do eixo de simetria é menos b sobre 2a? Aqui era o x. Então, x do vértice menos b sobre 2a. Quem está exatamente no meio aqui, olha, é o y. Então, aqui, galera, o nosso y do vértice é menos b sobre 2a. Você trocou. Então, o nosso x do vértice aqui, olha, vai ser menos delta sobre 4a. Ô, galera, isso é uma relação que muita gente cai em pegadinha em prova por conta disso daqui. A pessoa não sabe essa informação, aí acaba errando uma série de exercícios porque não sabe isso daqui. Beleza? Então, por exemplo, na ESA, pode cair a questão só perguntando sobre isso. Então, interessante, de forma bem interessante, na SpaceX também já caiu, inclusive, essa relação. Beleza? Então, é muito grande o vídeo, não dá para continuar. Dá para continuar. Então, olha só, galera. Vamos continuar aqui. Não vou separar em 2 vídeos, não. Vou fazer tudo num só. Ia ser 2 vídeos diferentes. Vou fazer tudo num só. Tudo num só, mais prático. Olha só. Continuando. Além disso, o que você precisa saber sobre parábola? Aqui a gente aprendeu a ideia do eixo de simetria. Consequentemente, a gente aprendeu a analisar o vértice.
Agora, quando a gente fala em parábola, existem outros elementos, outras propriedades. E olha só, a propriedade vai ser o seguinte, você vai ter uma parábola beleza? Além de ter o vértice, que a gente já aprendeu a analisar, vai ter também o foco e uma reta diretriz. O foco está aqui, ó, galera. Aqui é o nosso foco. E aqui é a nossa reta diretriz, que é uma reta perpendicular ao eixo de simetria. Essa reta está associada à definição de parábola, viu, galera? Se você pegar um ponto aqui, a distância desse ponto até o foco, a distância até a reta diretriz é a mesma. Você não usa essa definição para nada, para nada. Beleza? Só para demonstrar as fórmulas. A gente não está aqui para demonstrar nada. Beleza? Mas olha só, você tem que saber que existe isso daqui e, principalmente, você tem que saber que o vértice ele está exatamente no meio entre o foco e a reta diretriz. Então, olha só, a distância entre o foco e a reta diretriz, a gente vai chamar de P, que vai ser um parâmetro que a gente vai utilizar. Então, se o foco está exatamente no meio, aqui é P sobre 2, e aqui vai ser P sobre 2, beleza? Você tem aqui, olha, que o vértice está no meio do foco e a reta diretriz. Beleza, galera? Conseguiu entender até aí? Então tá, aqui é a primeira parte aí da definição. Agora vamos aprender a utilizar isso nas equações. Você tem que saber como que seria a equação reduzida de uma parábola. Deixa eu apagar essa parte aqui. E vamos lá. Olha só. De novo, existem duas situações. A situação em que sua parábola está na vertical e a parábola na horizontal. Inclusive, galera, essa equação aqui, olha, nesse formato, é a equação geral de uma parábola. Existe a equação reduzida. Você tem aqui, olha, equação reduzida. Primeiro caso. Você tem parábola na vertical. Ô, galera, esse parâmetro ele é importante porque a partir dele a gente consegue montar a equação reduzida de uma parábola, beleza? Você escreve o seguinte, ó, na vertical, quem estava no quadrado era o x. Então, isso daqui vai ser o resultado de um produto notável, que é, ó, x menos x0 ao quadrado. Isso vai ser igual a mais ou menos 2p, nem x0 que eu vou colocar. Vou colocar x do vértice. Y menos y do vértice. Só para você já saber de cara. Aqui, ó, você coloca a sua equação em função do x do vértice, do y do vértice e do seu parâmetro. Lembrando que o parâmetro, galera, é a distância do foco até a reta diretriz. Então, se essa distância vale 10, daqui para cá vale 5, daqui para cá vale 5. Beleza? Beleza, galera? Então, olha só. Ponto importante. Por que mais ou menos aqui? Galera, esse parâmetro, esse mais ou menos, vai estar bem associado a essa relação, olha. Se for mais 2p, parábola com concavidade para cima. Se for menos 2p, parábola com concavidade para baixo. É a análise do A. Inclusive, galera, existe uma relação entre A e o 2p.
Dá para demonstrar isso você resolvendo esse produto notável. Eu não quero fazer isso com vocês, não. Mas só que olha só, existe uma relação, ó, observação. Você sabe que o seu y, ele é ax² mais bx mais c. Dá para você associar A com P, beleza? Porque isso aqui ia passar para lá dividindo. Então você teria a seguinte relação. Você teria uma relação entre A e P, que são dois parâmetros importantes. O parâmetro A está relacionado à equação geral e o parâmetro P está relacionado à equação reduzida. Tem gente que faz isso completando o quadrado, só que, gente, é muito trabalho para você. Não precisa fazer assim. Beleza? O que eu quero que vocês pensem? Pô, olha só. Só você vir para cá e falar que A é igual a 1 sobre 2P. Beleza? Então, você vai ter a equação reduzida. Pela equação reduzida, você descobre x e y do vértice. E pelo valor de A, você descobre o parâmetro. Então, você tem também a partir da equação geral, você tem x do vértice e y do vértice, tem o valor do P. Então, consequentemente, você tem aqui sua equação reduzida. Beleza? E o segundo caso, para finalizar aqui, galera, esse vídeo ficou um pouquinho maior, eu dividi em dois, acabei colocando só um. Tá com 21 minutos. Tá bom. E olha só, para a gente finalizar aqui esse vídeo, o segundo caso é a sua parábola na horizontal. Beleza? Caiu a tampa aqui da caneta. Nina, solta. Olha só. Parábola... Ah, não vou editar isso não, gente. Vai ficar assim mesmo no vídeo, viu? Ó, parábola na horizontal. O que você precisa fazer? Quem estava ao quadrado era o y. Então fica y menos y do vértice ao quadrado igual a mais ou menos 2p x menos x do vértice. Ô, galera, isso daqui você demonstra com a definição de parábola. Você pega um ponto, a distância desse ponto até o foco, até o vértice, vai ser igual à distância desse ponto até a reta diretriz. Você coloca a distância entre pontos é igual à distância de ponto à reta. Aí você chega nessa relação. Não vale a pena, não cai. Já é difícil cair essa equação reduzida para vocês. Ou se cair, vai vir a equação geral com a ideia de x do vértice, y do vértice. O principal também é você saber montar esse gráfico. É importante você identificar esses elementos. Beleza? Mas olha só, galera. O que tá fazendo? Tá. Olha só para finalizar aqui. Se for mais 2p, concavidade para a direita, menos 2p, concavidade para a esquerda. Beleza? E lembrando que aqui também tem a relação. Se você tivesse x é igual a y² mais by mais c, você consegue associar, falar que a é igual a 1 sobre 2p. Beleza? Então é isso, galera. É importante você descobrir o P, porque a partir disso, ó, você consegue descobrir o vértice e a reta diretriz. Isso é bem interessante. Olha só. Vou apagar isso daqui. Vou escrever aqui, ó. A é igual a 1 sobre 2P. Pensa aqui com o Francisco, ó. Rapidão. Tá acabando o vídeo. Ficou um vídeo um pouquinho mais extenso esse daqui. Mas... rapidão. Juro que tá acabando, prometo. Queria deixar tudo no mesmo tempo, só que esse teve que passar um pouquinho mais. Dá para ter feito mais em 2 vídeos isso. Eu não sei por que eu estou fazendo tudo num só. Olha só. Galera. Aqui você tem x do vértice e y do vértice.
y do vértice. Se você somar P sobre 2, você chega no foco. Então, isso aqui você precisa saber, olha, que se você somar P sobre 2, esse ponto aqui, olha, é o y do vértice mais P sobre 2. Você descobre o foco. Se você subtrair P sobre 2, você descobre a reta diretriz. Aqui, olha, vai ser y do vértice menos P sobre 2. Só voltando. Ó, aqui está o seu vértice, beleza? Se você subir P sobre 2, você chega no foco. Se você descer P sobre 2, você chega na reta diretriz. E o mesmo é válido para cá, olha. Aqui você tem seu foco, beleza? Que é x do vértice e y do vértice, beleza? Olha só, esse ponto aqui vai ser x do vértice menos P sobre 2. E esse ponto aqui, olha, é o x do vértice mais P sobre 2. Aqui estava o vértice. Se você for P sobre 2 para a direita, você chegou no foco. Se você for P sobre 2 para a esquerda, você chegou na reta diretriz. Tem até agora alguns exercícios para reforçar esse tema e propriedade, beleza, galera? Só que tem uma bem importante, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Tema muito importante para a prova de vocês. E vamos para mais um vídeo, galera. Vamos lá!